E aí, vamos falar de um assunto que, olha, às vezes dá até um calafrio, né? Frações. Mas a verdade é que elas podem ser bem mais simples do que parecem. A gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas e com uma ajudinha visual para deixar tudo bem claro. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar numa coisa que quase todo mundo gosta: chocolate. Imagina só essa barra aí, dividida em 6 pedaços iguaizinhos. É importante guardar bem essa imagem na cabeça porque ela vai ser o nosso guia nessa história. Certo, o primeiro passo é entender o básico do básico, o que cada parte de uma fração realmente significa. Então, se alguém for lá e comer 5 desses 6 pedaços, como que a gente representa isso? É bem simples, na verdade. 5 de um total de 6. Na linguagem da matemática, a gente escreve 5 sextos. Fica bem fácil de ver a parte que foi embora, né? E esses números têm nome, claro. O número de cima, no caso o 5, é o que a gente chama de numerador. Ele mostra com quantos pedaços a gente está lidando. Já o número de baixo, o 6, é o denominador, que conta em quantas partes o nosso todo, a nossa barra, foi dividida. Agora, se preparem para um pequeno truque, quase uma mágica da matemática. Sabe, nem toda fração é o que parece ser de primeira. Às vezes, elas usam uns disfarces. Dê uma olhada nessas 2 barras. Na da esquerda, foram comidos 2 pedaços de um total de 6. Na da direita, a barra foi dividida em 3 partes maiores e comeram uma delas. Agora a pergunta de R$1 milhão. A quantidade de chocolate que foi comida mudou? Não, é exatamente a mesma. E isso nos leva a uma ideia genial: as frações equivalentes. A fração 2 sextos e a fração 1/3 podem parecer bem diferentes no papel, mas no fundo elas representam a mesma quantidade. São só jeitos diferentes de escrever a mesma coisa. Ok, se as frações podem usar disfarces, como é que a gente faz para achar a forma mais simples, mais direta de uma fração? É isso que a gente vai ver agora. Tentar imaginar uma barra de chocolate com 120 pedaços e pegar 84. Nossa, é quase impossível, né? É exatamente nessas horas que a simplificação matemática vira a nossa melhor amiga para a gente poder entender o que essa fração gigante realmente quer dizer. O segredo é o seguinte: a gente divide o número de cima e o de baixo pelo mesmo número e vai repetindo isso até não dar mais. Olha lá, 84 120. Dá para dividir por 2. Aí vira 42 sobre 60. Ainda dá por 2. Vira 21 sobre 30. Agora por 2 já não rola, mas dá para dividir por 3. E pronto, chegamos em 7 sobre 10. E essa fração aí, 7 sobre 10, é o que a gente chama de fração irredutível. O que isso significa? Basicamente que não dá para simplificar mais. O 7 e o 10 não tem nenhum divisor em comum para a gente continuar a conta. É a forma mais limpa, mais direta de mostrar aquela quantidade lá do começo. Ok? Agora muita atenção aqui, pessoal. A gente vai entrar num tópico que costuma dar um nó na cabeça de muita gente, que é como somar e subtrair frações. A questão agora é, como é que se junta pedaços de chocolate se eles têm tamanhos diferentes? Existe uma regra de ouro para isso? E aqui está o ponto principal, o esclarecimento. Para poder somar ou subtrair, os pedaços têm que ser do mesmo tamanho. Não dá para simplesmente somar 1/3 com 1/5. Seria como tentar somar bananas com abacaxis. Primeiro, a gente precisa achar uma unidade em comum, sabe? E na linguagem das frações, ter pedaços do mesmo tamanho significa achar um denominador comum. Essa é a regra número 1, a mais importante quando se fala de somar e subtrair frações. E como se faz isso na prática? É um processo de 3 passos. Primeiro, achar o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, dos denominadores. Segundo, criar novas frações que sejam equivalentes às originais, mas usando esse MMC. E terceiro, que é a parte fácil, é só somar os números de cima, os novos numeradores. Certo, vamos para um exemplo prático para ver isso funcionando. Vamos tentar somar 2/3 mais 1/5 mais 7/10. Primeiro passo, achar o MMC de 3, 5 e 10. E o resultado é 30. Esse número, 30, vai ser o nosso novo denominador comum. Vai ser o nosso tamanho de pedaço padrão para todas as frações da conta. Agora, a gente transforma cada fração para ela ter o denominador 30. 2/3 vira 20 sobre 30, 1/5 vira 6 sobre 30 e 7/10 vira 21 sobre 30. Pronto! Agora que todos os pedaços são do mesmo tamanho, é só somar a parte de cima. 20 mais 6 mais 21 dá 47. O resultado final, 47 sobre 30.
Então vamos só recapitular rapidinho o que a gente viu. Frações são basicamente partes de um todo. O numerador, o número de cima, diz quantas partes a gente tem. O denominador, o de baixo, mostra o total de partes. Vimos também que frações diferentes podem ser equivalentes, ou seja, representar a mesma quantidade. E o mais importante de tudo, para somar ou subtrair, o pulo do gato é sempre achar um denominador comum. E agora que as regras ficaram um pouco mais claras, fica aqui uma provocação. Onde mais no dia a dia será que essas partes de um todo aparecem? Numa receita de bolo? Na barrinha de bateria do celular? Pois é, as frações estão por toda parte. Basta a gente começar a prestar atenção.